Obrigado, irmão. Zé Carlos. Boa noite. Boa noite. Saúdo você com a paz de Cristo. Amém. Depois desta, nós teremos mais 2 aulas. E aí, fecho o livro do Apocalipse. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo de número 20. E aí na outra semana estudaremos os capítulos 21 e 22. Aí fechamos esse curso que a Igreja Batista Nova Esperança está ofertando a vocês. Hoje nós vamos estudar e analisar o capítulo de número 19. E a nossa aula é a de número 31. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que abençoe esse nosso tempo. Amém? Então vamos orar. Amados Deus, queremos mais uma vez expressar a nossa sincera gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido, através desta igreja, aprender da Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pelas ministrações que têm sido feitas aos domingos e agora às quartas-feiras. Obrigado pelos irmãos e irmãs que têm chegado. Sei também que outras pessoas do seu lar, por causa da transmissão, em algum momento durante o seu dia, durante o seu sossego, eles vão ali também assistir. Alguns apenas alguns minutinhos, alguns vão se dedicar todo o tempo para poder extrair o máximo daquilo que está sendo ensinado. Querido Deus, nós também lhe suplicamos que o Senhor nos sonda o coração, sonda-nos a mente, remova de nós, ó Pai, a culpa, o pecado, aquele sentimento que nos atrapalha, aquele peso que tem impedido com que nós desempenhemos com bravura, com excelência a nossa vida, Pai. Pedimos a Tua direção e oramos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Irmãos, e dentro de tudo aquilo que nós temos analisado, pensado, meditado, pesquisado, estudado, nós podemos dizer que hoje, nós estamos chegando no clímax do nosso estudo. Eu não tenho a menor dúvida que o estudo de hoje é o ponto máximo de tudo aquilo que nós, nessa jornada, temos caminhado. E por que digo que é o clímax, o auge? Porque nós vamos estar tratando hoje sobre o retorno de Cristo. Inclusive no final nós vamos cantar um hino, que vai falar sobre isso no finalzinho, Irmãos, presta atenção aqui comigo, este é o momento mais esperado do povo de Deus, amém? Você já ouviu a expressão Maranata? Você já ouviu essa expressão Maranata? Então, é sobre isso aqui. Vem, Senhor Jesus. Então esse é o momento mais esperado do povo de Deus, tanto por aqueles que aguardam a ressurreição, porque você sabe que existe o povo de Deus que está aguardando a ressurreição, e quando Jesus vier, Ele vai trazer consigo a sua ressurreição. E não somente aqueles que aguardam a ressurreição, mas como aqueles que aguardam o estabelecimento do reino, porque o retorno de Cristo tem essa finalidade, estabelecer o reino dele. Inclusive Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. No Pai Nosso ele nos ensinou a orar sobre isso, e aqui é o momento que isso se concretiza. Irmãos, eu posso afirmar a vocês que o capítulo 19 ele desencadeia o selar de muitas profecias que foram feitas. É a concretização de muitas das profecias, inclusive a igreja. Nós temos promessas
grandiosas que serão cumpridas nesse momento aqui, ó. Sabia disso? Nós aguardamos promessas que serão cumpridas a partir desse momento. Tanto é fato, nós já passamos por esse conteúdo, mas se você voltar e ler os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, alguém lembra qual é o teor ali? O capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse? Alguém lembra o teor? O pastor está atento. As cartas às igrejas. Se você estudar os capítulos 2 e 3, eu tenho cartas de Jesus à igreja. E naquelas cartas que Jesus entrega às igrejas, sabe o que a gente encontra no finalzinho de todas as cartas? Promessas. Inclusive vem acompanhada com o termo vencedor. Todas elas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As 7 igrejas ali do Apocalipse recebem promessas. Pergunto aos irmãos, quando que essas promessas que foram dadas à igreja, elas passarão a se cumprir? Resposta, a partir desse momento. Porque quando Jesus vier, um dos movimentos que ele vai dar, quando Jesus retornar, um dos movimentos que ele vai dar é o estabelecimento do reino. E no reino, a igreja então tem o cumprimento dessas promessas que foram feitas lá no capítulo 2 e 3. A igreja aguarda esse momento, irmãos. E quando nós olhamos, por exemplo, para as páginas do Antigo Testamento, nós também encontramos promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Alguém sabe me dizer qual é o livro da Bíblia mais antigo? Jó. O livro mais antigo da Bíblia é o Jó. É o primeiro livro escrito. É Jó. É o livro mais antigo. Você sabia que no livro de Jó há uma promessa que se cumpre aqui? Se você já leu o livro de Jó, no capítulo 42, Jó ele faz uma declaração que tem a ver com esse momento aqui. Alguém lembra qual é a declaração que Jó fez? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim me levantará da terra. Olha aqui, ó. Ele diz: verei meu Redentor, vê-lo-ei com os meus próprios olhos. Jó está falando nesse momento. E se você for navegar pelas Escrituras, você vai encontrar promessas que foram feitas para esse momento. Irmãos, nós temos promessas que está no livro do Gênesis, desse momento. Nós temos promessas que mais tarde foram feitas a Abraão, que se cumpre a partir desse momento. Nós temos promessas que foram feitas ao rei Davi, que se cumprirá a partir desse momento. Por isso que eu estou falando, o retorno de Cristo desencadeia o selar de muitas profecias. Por isso que digo para vocês, é o momento mais alto de tudo aquilo que está acontecendo até o momento presente. Então, a partir de agora, os irmãos aprenderão comigo aquilo que a Bíblia fala sobre a bendita esperança dos crentes. Alguém já ouviu falar sobre isso? A bendita esperança dos crentes? Irmãos, é sobre isso que nós vamos estudar. Então nós vamos estudar hoje o retorno e subsequentemente nós vamos estudar o reino, né? Não tem como errar, 2 R's, né? Retorno e reino. Retorno, capítulo 19. Reino, capítulo 20. Não tem como errar. Eu poderia até dizer para vocês, irmãos, que o retorno de Cristo para o estabelecimento do reino, na verdade, é um tema único. É um único assunto. Nós estamos dividindo em 2 etapas para que seja mais fácil didaticamente e por causa da ordem dos capítulos. Mas eu poderia tratar desse como um único assunto. O retorno de Cristo para o estabelecimento do reino, eu estaria correto.
mas eu vou dividir em 2 momentos, porque eu vou analisar primeiro o capítulo 19, e na semana que vem, é quase uma continuidade, nós vamos estudar o capítulo 20, que vai falar sobre o reino. Irmãos, olha aqui no quadro, por favor, o quadro branco. Quando você estuda, você lê o capítulo 19, alguém aqui já leu o capítulo 19 do Apocalipse? Em algum momento da vida? Ok. Se você ler o capítulo 19, sabe o que vocês notarão? Uma divisão natural no texto. E eu coloquei aqui essa divisão natural. O texto tem, eu não criei isso, gente. Quando eu leio, você lê, vocês vão ver comigo, tem uma divisão natural. E essa divisão natural, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeira parte, eu vou anotar aqui, ó. Primeira parte, e nós vamos estudar. Adoração. Segunda parte. Revelação. Terceira parte. Execução. A adoração está no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Fica tranquilo, nós vamos estudar hoje isso. A revelação está entre os versículos 11 até o 16. E a execução está entre os versículos 17 até o final do capítulo, que é o versículo de número 21. Desse modo, a aula de hoje, ela vai seguir essa estrutura aqui. Adoração, revelação e execução. Então vamos lá? Estão preparados para essa jornada? Abra sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. Eu vou ler. Eu peço a você que preste atenção. Você vai ver que ali descreve uma adoração, uma celebração, um louvor. Apocalipse 19, versículos de 1 a 10. Vocês estão comigo? Leia. Depois dessas coisas, ouvi no céu como de grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Presta atenção agora. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ponto final. Continua. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, presta atenção, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Presta atenção. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos que o temeis, os pequenos e os grandes. Presta atenção, presta atenção. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dada a vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou:
São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Presta atenção. Ele, porém, me diz: vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Presta atenção. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, nesses 10 versos, sabe o que eu encontro? Eu encontro a adoração. Eu penso, irmãos, que essa primeira parte do retorno de Cristo é extraordinária. Porque veja só, pensa comigo um pouquinho. Mesmo que todo o conteúdo do livro, porque nós estamos chegando no final do livro, mas mesmo que todo o conteúdo do livro descreva tantas tragédias, não é verdade? Tantas mortes, tantas catástrofes, você percebe que o livro dedica-se a expressar louvores, adoração. Na realidade, irmãos, a gente vê isso em vários momentos no livro do Apocalipse. Deus manda aquela enxurrada de juízo, aí vem um anjo e fala: louvado seja Deus. Deus manda aquele juízo que vai afetar centenas de pessoas, vai mexer no cotidiano das pessoas. Levanta outro anjo e fala: grande és tu, Senhor. A gente vê isso se repetindo ao longo do livro do Apocalipse, expressões de louvor, isso acontece várias vezes, A pergunta é, eu quero que vocês me ajudem a responder: por que no meio do juízo há uma expressão de louvor a Deus? Quero que vocês me ajudem a responder essa questão. Por que no meio do juízo há uma expressão de louvor? Alguém tem ideia? Na realidade, irmãos, a resposta é muito simples. Por que no meio do juízo há uma expressão de louvor? Eu vou responder essa pergunta para vocês. A resposta é muito simples. Na realidade, irmãos, a resposta é a mesma que nós damos, por exemplo, a crítica que é feita àquele filme, acho que vocês assistiram, Deixados para Trás. Alguém já assistiu esse filme? Na verdade é uma franquia. São 2 filmes, Deixados para Trás 1 e Deixados para Trás 2. Você sabia que existe uma dura censura e crítica a esses 2 filmes? E a crítica que é levantada é feita pelos próprios dispensacionalistas. É um filme dispensacionalista e os próprios dispensacionalistas são os que levantaram a mais dura crítica ao filme. E eu sou uma dessas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque o filme não revela todo o conteúdo da Bíblia. O filme, irmãos, ele acaba trazendo uma perspectiva que não corresponde às profecias do Apocalipse. Para vocês terem uma ideia, o filme ele dá mais ênfase no anticristo. O filme 1 e 2 coloca o anticristo como o protagonista principal. O filme traz tragédias, o filme traz caos, o filme traz perseguição, e nesse ponto eu concordo, porque de fato isso revela o contexto nos dias da grande tribulação. Mas eu quero que você entenda, e eu diria e falo isso com muito cuidado, um erro da produção do filme, porque a ênfase e o protagonista não é o anticristo. Quem é, pastor? O Cordeiro. E o filme não fala do Cordeiro. O Cordeiro, Jesus Cristo, irmãos, ele é o personagem principal, e Jesus nem aparece no filme. A grande tribulação, irmãos, não é o centro. O sistema do anticristo não é o centro.
Sabe quem é o centro? Se você analisar o livro do Apocalipse, o centro do livro é o Cordeiro. Tanto é fato que quando o juízo do final dos tempos estava para ser executado, a Bíblia fala no capítulo 4 e 5 que João é levado até o céu. E o texto bíblico fala que vai acontecer o juízo, ele está pronto para iniciar. E o texto bíblico fala que João começa a chorar, porque ninguém se achou digno de dar início e administrar o juízo. Ele chora muito, ele cai de joelhos, ele chora. Até que um anjo aparece para João e fala: não choras, nós temos ali o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os selos e executar. Então você percebe que eles dão tanta ênfase no anticristo, no sistema 666. Não estou falando que isso não acontece, isso acontece, né? Mas não é a ênfase. Quem é a ênfase? O Cordeiro. O juízo do Cordeiro, né? E eu tenho falado isso várias vezes, porque nós temos que entender, irmãos, que Deus está irado. E o livro nem trata disso. Deus está julgando, e o filme nem trata disso. Deus está executando o seu juízo, e o filme nem trata disso. Inclusive, irmãos, o anticristo, presta atenção no que eu vou falar. O anticristo, ele só entra no cenário porque Jesus diz a ele: vem. Se Jesus, o texto bíblico fala isso para nós lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Jesus falou para o anticristo: vem. Senão, ele não viria. Isso demonstra, irmãos, a soberania de Jesus. Inclusive aqui, sobre os demônios. Porque nós sabemos que os demônios vão atuar em massa no período da tribulação. Nós estudamos sobre isso. Até os demônios estão debaixo da vontade permissiva de Deus. E no filme não aparece esse protagonismo de Jesus. Aparece no anticristo. Agora aqui, vem cá comigo. Uma vez você entendendo isso, você entende o porquê o retorno de Cristo começa com louvor. Porque ele é o personagem principal daquilo que está acontecendo, irmãos. Por isso que o livro, o retorno dele, começa com um louvor, demonstrando para nós o personagem principal de tudo isso que está acontecendo. Desde o capítulo 1 até o capítulo 2, o personagem principal é Jesus. É o Cordeiro. E é lógico que eles vão começar com louvor, porque é um juízo divino. E quem coordena é o próprio Cristo. E nada mais natural do que cultuar aquele que coordena o juízo. E se os irmãos perceberem isso, vocês verão. Sabe quantas vezes é expressado um culto a Jesus? Aqui no texto? Sabe quantas vezes? Não uma, não duas, não 3 vezes, mas 5 vezes é dado louvor a Jesus Cristo. Por 5 vezes. Primeira vez, versículo 1 e 2. A gente vê a numerosa multidão fazendo isso. Segunda vez, versículo 3, o anjo. Terceira vez, versículo 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Gente, aqui quarta vez, versículo 5, saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores a Deus. Quinta vez, está no versículo 6, então, mais uma vez, ouvi a voz de uma grande multidão. Meu Deus do céu, quantas expressões de louvor tem aqui, irmãos, demonstrando que Jesus é aquele que é digno de receber a honra e a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Veja aqui, a multidão, os seres viventes, os anjos, os 24 anciãos, até os mártires que vêm da grande tribulação, estão falando sobre isso. E talvez não há nada mais forte aqui, do que a expressão contida no verso 20.
verso 20 não, o verso último, verso 10. Veja lá o verso 10. Aqui para mim é o ponto forte desse conjunto de versos. Leia para a gente, Juliana. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Obrigado, Juliana. Irmãos, o que esse texto está falando para nós? Esse texto, irmãos, está falando sobre João. E João aqui, veja só, ele está recebendo uma revelação do futuro. Ok? Ele está tendo uma visão do retorno de Cristo. E João vê essas coisas e ele começa a escrever. Na medida que ele vê, ele fica tão empolgado que ele vai e se prostra diante do anjo que está trazendo essa mensagem para ele. Porque está todo mundo louvando a Deus. E ele foi levado por aquela imagem, e ele se prostra diante do anjo, e o anjo fala para ele: não faças isso, sou conservo teu, levanta, adora Jesus. O próprio João rendeu-se em louvor ao próprio Deus. Gente, isso aqui é fenomenal. E ele fala assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui, ó, sabe o que isso quer dizer? Que o anjo está falando para ele? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe o que ele está falando? Aqui, ó, Jesus é o centro. Jesus é a causa principal e única. E uma vez aprendendo essa primeira parte, vamos para a segunda parte. Revelação. Leia comigo, versículo 11 a 16. Pediu ao pastor Davi que leia para nós os versículos 11 a 16. A segunda parte. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Obrigado, pastor Davi, pela leitura. Irmãos, nós estamos então na segunda parte desse conteúdo que traz para nós o retorno de Cristo. Irmãos, João recebe aqui uma visão, uma revelação. E a visão que João tem é surpreendente, porque eu tenho aqui, gente, a descrição de Jesus Cristo. Voltando. E eu quero começar falando a vocês, aqui e agora, da distância daquilo que foi revelado aqui. Eu quero que você faça uma análise profunda daquilo que foi revelado aqui em relação àquilo que está sendo revelado aqui. E por que digo isso? Porque aqui, irmãos, preste atenção. Aqui, eu tenho a abertura do primeiro selo. E na abertura
primeiro selo aparece esse personagem. Ok? Lembra-se disso? Nós passamos por esse conteúdo. Veja, irmãos, algumas pessoas falam que em Apocalipse 6 é Jesus Cristo. Muitas pessoas falam isso. Está vendo? Jesus, ele vem no início da tribulação. E Jesus não vem no início da tribulação, ele vem no final, para estabelecer o reino dele. Nós advogamos que esse cavaleiro no cavalo branco, lá no selo em Apocalipse 6, 1 e 2, não é Cristo, é o anticristo. É o anticristo. E qual é o papel do anticristo? Imitar Cristo. Veja o texto. Vamos lá para Apocalipse 6, 1 e 2. Vi quando o cordeiro, quem? Eu vou ler de novo. Vi quando o cordeiro, quem? Quem? Repita com o pastor, cordeiro. Quem? João está falando, vi quando o cordeiro, quem? Pastor, eu não sou criança. Eu tenho que repetir para gravar, irmão, porque às vezes não grava, você está pensando na janta. Alguns concordaram. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. As pessoas leem esse texto e falam, está vendo? É Jesus. Mas não pode ser, gente. Porque se você ler Apocalipse capítulo 19, ali você vai ver de maneira contundente que é Jesus Cristo. Irmãos, existe uma distância, existe um abismo entre esses dois cavaleiros. Tanto é fato que Apocalipse 19, 11 a 19, fala assim, o verdadeiro, o pastor leu. O pastor, você pode não acreditar em mim, mas o pastor Davi leu. Ele sabe o que ele leu? Ele leu assim, viu o céu aberto. Eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama, como? Fiel e verdadeiro. Como que você vai falar que o cavaleiro que imita o verdadeiro, do selo, lá em Apocalipse 6, 1 e 2, é Jesus Cristo? Não, o verdadeiro é o do 19. Pastor Marco, como que o senhor sabe? Porque o texto está falando. Fiel e verdadeiro. E você consegue, irmãos, a partir de agora, ver inúmeras evidências, né? Ele fala também do seu propósito, julga e peleja com, são ações de Cristo, irmãos, e tem mais, o texto fala, seus olhos são como? Chamas de fogo, aqui é comigo, você já viu essa expressão, olhos como chamas de fogo, no livro do Apocalipse? Viu sim, por 2 vezes, no capítulo 1 aparece essa expressão, e também no capítulo 5 aparece essa expressão. E essa expressão não aparece aqui no Apocalipse 6. Aparece no capítulo 19. Porque o Apocalipse 19 é Jesus Cristo. O texto continua, irmãos, falando sobre Jesus. Versículo 13. E o seu nome se chama o quê? Aqui comigo. Você já ouviu na Bíblia Sagrada alguma vez Jesus sendo chamado Verbo de Deus? Lógico que já. É o mesmo, gente. E se não bastasse toda essa descrição a respeito de Jesus Cristo, o texto fala que ele vem acompanhado. Jesus não vem sozinho, irmãos. Quando Jesus retornar,
nessa revelação, ele não vem sozinho. Veja o versículo de número 14. E seguiam-no quem? Os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho, isso, finíssimo, branco e puro. Irmãos, aqui nesse texto, preste atenção, não está falando apenas dos anjos, os anjos vão vir. Mateus 24, a partir do versículo 20, fala que Jesus vem com os seus anjos. Isso é verdade, mas não é apenas os anjos que vêm com Jesus aqui. Sabe quem vem com Jesus? A própria igreja. Sabe como que eu sei disso? Que a igreja vem junto? Por causa do versículo 7. Leia alguém o versículo 7 para mim, por favor. Em voz alta, por favor. Apocalipse 19, versículo 7. Como que eu sei que a igreja vem junto? Alegremos, exultemos, demos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Obrigado, irmã. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem é a esposa? A igreja. Ou seja, irmãos, ela já está pronta, ela já se ataviou. E o contexto é o retorno. E tem mais uma coisa. O versículo fala: sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações. Eu gostaria que você guardasse por alguns instantes, porque eu vou linkar aqui, ó, na execução. Da sua boca ele vem com uma espada para ferir quem? As nações. Presta atenção. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, para aí, para tudo. Para tudo. Algumas pessoas equivocadamente falam que Jesus vai vir de forma invisível. E o texto fala que o retorno de Cristo é visível e glorioso. Pastor, eu li. O texto fala que ele virá o quê? Pessoalmente. Se isso aqui não bastasse, vá para Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O irmão, leia para mim. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Obrigado. O que o texto fala? Hã? Todo olho o verá. Visível e glorioso. Vai para Mateus 24. Versículo 30. Um outro irmão, leia para mim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O que o texto bíblico fala? Que os povos da terra, as
nações. Consegue imaginar as nações? Olhando, eles o verão. E se não bastasse, Apocalipse 19, Apocalipse 1, Mateus 24, leia Atos, capítulo 2. Desculpa, capítulo 1, versículo 11. Quem pode ler em voz alta? Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi despedido acima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Olha que interessante. Obrigado, irmã. Aqui, o texto de Atos, capítulo 1, versículo 11, está narrando aquele momento, 40 dias depois da ressurreição de Cristo. 40 dias depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus está reunido com seus discípulos no Monte Carmelo. No Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, reunido com seus discípulos, Jesus começa a subir. E eles começam a ver Jesus subir. Esse evento é chamado, na teologia, a Ascensão de Cristo. E a Bíblia fala que Jesus vai subindo, ele vai desaparecendo à vista deles. O texto bíblico fala que alguns anjos aparecem naquele momento. E eles interpelam aqueles discípulos e falam assim: por quê estáis olhando para Jesus que sobe? Esse mesmo Jesus que sobe vai voltar do mesmo modo que vistes subir. E sabe o que é mais curioso? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, já havia sido predito isso. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Vamos para lá? Sabe quanto tempo já há de Zacarias até os dias de hoje? Chuta aí, irmão. 2.500 anos. Essa profecia que nós vamos ler, ela já tem 2.500 anos. Olha o que foi predito. Leia para mim, irmão. Senhor meu. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Obrigado. Irmãos, tem até uma profecia que fala que Jesus vem de forma visível e gloriosa. Essa é a segunda parte da revelação que temos do retorno de Cristo. E para eu fechar o capítulo 19, a terceira parte. Vamos lá? Vamos voltar para o capítulo 19 do Apocalipse, só que agora é o versículo de número 17. Estou terminando, gente. A terceira parte do retorno de Cristo. A terceira parte, a terceira informação que temos, a execução. Aqui o bicho pega. Aqui não é assunto para crianças. Não chora. Não precisa chorar. Execução. Apocalipse 19, versículos 17 a 21. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves. Quero que você imagine isso. Que voam pelo meio do céu. Olha o que o anjo falou para as aves: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos
e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante, aconteceu o que com o restante? Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pode acender a luz quando você for dormir hoje, se você ficar com medo. Irmãos, aqui eu tenho uma imagem muito forte. Eu tenho aqui uma cena de horror. Nós estamos falando, irmãos, se eu pudesse trazer aqui para vocês um exemplo desta cena, eu poderia comparar aquelas cenas típicas de filmes de terror. Sabe aquela cena da abertura daquela série americana do Walking Dead? Então, pessoas mortas no chão. É assim que abre essa série. Pessoas mortas no chão e abutres comendo elas. Aves de rapina. Irmãos, não é exagero, porque o texto apresenta exatamente isso. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes. E ele continua: reis, comandantes, poderosos, cavalos, cavaleiros, livres, escravos, pequenos e grandes. Irmãos, isso aqui é apenas um pequeno recorte desta batalha que vai acontecer num vale chamado Armagedon, ou Vale de Megido, ou Vale de Jezreel. Você se lembra do juízo da sexta taça? A sexta taça? Ninguém lembra. Todo mundo faz assim, mas ninguém lembra. Não tenta me enganar. Deus sabe. Você não sabe. Vamos relembrar. Todo mundo concordando com o pastor. Que feio. Apocalipse capítulo 16. Por favor, abra lá a sua Bíblia. Apocalipse 16, versículos 12. Gente, eu estou terminando, tá? 12 a 16. Vamos relembrar um pouquinho, porque está tudo linkado, gente, está tudo amarrado aqui. Os acontecimentos estão amarrados. Quem pode ler Apocalipse 16, dos versículos 12 a 16? Quem pode ler em voz alta? Porque são espíritos
Obrigado, irmã. Jesus está descendo, irmãos, aqui no retorno, para uma batalha nesse lugar. Armagedon é um lugar. É o Vale de Megido, ou Vale de Jezreel. O que é interessante é que nas taças, na abertura da sexta taça, o texto bíblico fala que o rio Eufrates, ele se seca. Você sabe qual é a extensão do rio Eufrates? Qual é a extensão dele? É um dos maiores rios do mundo. Não é o maior, mas é um dos maiores. Sabe qual é a extensão dele? É de cair o queixo. É 2.800 quilômetros a extensão desse rio. 2.800 quilômetros. Daqui até São Paulo é 400 quilômetros. Esse rio vai secar. Sabe para quê? Para que os reinos, os reis que vêm do nascente do sol, possam vir até Israel para uma batalha. E eles vão seguir por esse rio, o texto está falando, a seco, os pés enxutos, os seus exércitos vão caminhar com eles para enfrentar Jesus Cristo, lá em Israel. Esse vale está na região de Israel. O que eu acho interessante é que Napoleão Bonaparte, ele visitou essa região. E qualquer enciclopédia, você encontra uma frase dele, de Napoleão Bonaparte. Eu vou ler para vocês, abre aspas. Este é o campo de batalha mais natural do mundo. Todos os exércitos do mundo poderiam lutar aqui. Sabe qual é a área do vale de Megido? São 400 quilômetros quadrados. É uma área muito grande. E sabe por que o rio Eufrates vai secar? Justamente para que os exércitos do mundo venham guerrear contra Jesus Cristo. O texto fala, a irmã leu, que eles vêm do nascente do sol. Eu estou falando aqui, irmãos, de uma confederação mundial. E todos esses reis, com seus exércitos, eles vêm possuídos, endiabrados. O texto fala que espíritos malignos pois possuirão esses reis. E esses espíritos imundos são semelhantes a rãs, ali a leão, que sairá da besta, sairá do dragão, sairá do anticristo e vai pular nesses homens que revestidos de autoridade, para seduzir eles, para impeli-los a ir nessa batalha e levar os seus exércitos, como o pastor falou na sua pregação. O diabo não está preocupado comigo, eu sou insignificante. Ele falou, ele está preocupado com os grandes presidentes, os grandes reis, porque possuindo esses homens, o impacto de destruição é muito maior. E o texto bíblico fala que esses homens serão possessos. Vamos voltar para Apocalipse 19, versículo 19 agora. Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta, e os reis da terra com os seus exércitos, congregados, ou seja, instalados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Devemos lembrar que Jesus está voltando. Há uma grande movimentação de um grande contingente até Israel. A Bíblia fala que o céu se abre. Todos os olhos verão a manifestação de Jesus com seu exército. Eles vão se encontrar nesse vale. E Jesus pisa os seus pés no Monte das Oliveiras. Sabe aquele lugar que Jesus viu? Lá em Atos capítulo 1? Ele desce ali mesmo. Seus pés pisam ali. E Jesus, quando ele vem numa frente de batalha. Por isso eu chamei de execução.
E essa frente de batalha, ela se materializa, se eu pudesse falar assim, em 3 frentes. Em 3 frentes. Na verdade são 4. Mas eu não vou entrar na quarta, porque a quarta está no Apocalipse 20. E eu não quero falar do Apocalipse 20 hoje. Então, desconsidera por enquanto. Na verdade, a execução tem 4 frentes, não 3. Mas vamos deixar a quarta para a semana que vem. Quando Jesus Cristo vem com o seu exército, a primeira frente, ele mira os reis e seus exércitos. A segunda frente é a besta, que ele vai executar. E a terceira frente é o falso profeta. Tem a quarta. Mas é para a semana que vem. Mas eu não vou falar hoje. Eu vou me deter nas 3. O que vai acontecer com os reis da terra e os seus exércitos? O texto bíblico fala, lá no versículo 21, que todos eles, irmãos, aqui ó, comigo, ó, no quadro branco, todos eles serão dizimados. Todos eles serão mortos, irmãos. E os seus corpos servirão de banquete do juízo de Deus para as aves de rapina. E o que vai acontecer com a besta e o falso profeta? O texto bíblico ele é contundente, porque aquilo que vai acontecer com esses 2 homens, a besta que é o anticristo e o falso profeta, irmãos, o que vai acontecer com eles quando Jesus retornar, nessa segunda e terceira frente, nunca aconteceu. Porque a Bíblia fala para nós que os 2, isso nunca aconteceu. Não vai acontecer com mais ninguém, só com eles. Os 2 serão lançados vivos no lago de fogo. Você sabia que o lago de fogo, que é o inferno, quando a gente fala inferno, é o lago de fogo. Ele está vazio hoje? Não tem ninguém lá no inferno, no lago de fogo. Mas pastor, quando as pessoas morrem, elas não vão para o inferno? Sim. É que a nossa Bíblia, ela traduz a palavra Hades como inferno. Mas Hades não é inferno, mas é uma tradução. Hades, sabe o que é Hades? É mundo dos mortos. É um erro de tradução. Inferno mesmo é o lago de fogo. O que seria o Hades? O Hades é um lugar temporário que os ímpios ficam até o grande trono branco. Alguém morreu hoje sem Cristo, ele vai para o Hades, que é o lugar dos mortos. No Hades, a pessoa está só com a alma dela lá, o corpo está na terra. A alma dela está no Hades. No grande trono branco, é a matéria da semana que vem. No grande trono branco, essas pessoas que estão no Hades vão ressuscitar. E elas vão colocar em pé diante do tribunal de Cristo, do tribunal do grande trono branco. E aí, elas vão ser julgadas. E depois lançadas no lago de fogo. O Hades vai ser jogado dentro do inferno. O detalhe é que esses 2 vão para o lago de fogo e não vão passar nem pelo grande trono branco. Eles vão direto. Todos os outros demais vão passar pelo grande trono branco.
vão ressuscitar e depois lançados no lago de fogo. Essa é a matéria da semana que vem, mas já estou adiantando já. Eu quero concluir, irmãos, falando para vocês o seguinte. Aqui comigo, vou terminar. Não se assuste. Sabe por quê? Eu acredito que todos vocês já foram lavados no sangue do Cordeiro. Amém? O fato de vocês serem lavados no sangue do Cordeiro, vocês estão seguros em Deus. A Bíblia fala que vocês estão ancorados em Deus. A alma de vocês está ancorada em Deus. Vocês estão seguros. Porque Deus, Ele já redimiu vocês. Onde está o problema? Que existem pessoas que ainda não foram redimidas. Não foram lavadas no sangue do Cordeiro. Existem pessoas que até hoje estão resistindo a Deus. E se elas morrerem em incredulidade, elas também vão para este lugar aqui. Que já se encontra a besta e o falso profeta. E olha, irmãos, Deus tem dado tantas chances para as pessoas se arrependerem. Até no livro do Apocalipse eu vejo isso sendo repetido. Deus chamando as pessoas ao arrependimento. E não são poucas as pessoas que vão ser condenadas, viu? São muitas delas. Mas você, regozije-se. Você está coberto no sangue do Cordeiro. Mas talvez haja alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. O momento é agora. Então renda-se a Jesus Cristo. Receba Ele como seu Salvador. Feche seus olhos. Todos cabeça baixa, de olhos fechados. Estamos fechando aqui a aula de hoje. Estudamos o capítulo 19. E talvez você esteja aqui e você fale assim: pastor, ore pela minha vida. Eu percebo que às vezes a minha postura não é correta. E quando eu estudo a palavra de Deus, isso cresce um temor no meu coração. Eu quero fazer o que é correto, pastor. Eu quero servir esse Deus maravilhoso que me salvou. Eu quero falar às pessoas que ainda não conhecem o meu Salvador. Eu não tenho feito, pastor. Eu queria melhorar esta área também. Ora por mim. Alguém assim? Amém. Pode baixar a sua mão. Ok, pode baixar também. Amém. Pastor, ore por mim. Eu gostaria de fazer diferença. Eu sei que Deus está dando chances e tempo para as pessoas se arrependerem. E às vezes eu estou tão acomodado. Eu estou vivendo num conforto, na verdade. Eu preciso mudar. Amém. Deus seja. Mais alguém? Levanta sua mão para eu orar por você. Amém. Pastor, me inclua. Ora por mim também. Há mais alguém? Talvez você esteja aqui e você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador. Pastor Mário, ora por mim. Eu gostaria de entregar minha vida para Jesus salvar. Alguém assim? Ok. Pai, abençoa a tua palavra e a vida desses irmãos. Eu sou grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé comigo, vamos cantar um hino e vamos encerrar o culto de oração e doutrina. Número 98. Falei a vocês no início que cantaríamos um hino que fala exatamente sobre isso que nós estamos estudando. E este hino, irmãos, que nós vamos cantar, fala... O conteúdo é Apocalipse 19. Tá bom? Glória, glória, aleluia. Vamos cantar. Whoa.
53 minutos. Nós estamos encerrando o nosso culto de oração e ensino da palavra de Deus. Que Deus possa levá-los em segurança para casa, o trabalho que muitos de vocês vão fazer amanhã, compromissos, tarefas, né? Que Deus possa dirigi-los, protegê-los. Domingo, a igreja vai abrir as suas portas às 18 horas, na escola bíblica dominical. Espero que todos vocês possam vir. Uma oração silenciosa. O culto está encerrado. Boa noite.